João 10. Verso 10. João 10, versículo 10. Amém. Vou ler nessa versão aqui para ler junto contigo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Na outra versão, na minha versão, que é a versão da nova Bíblia Almeida, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tenham vida em abundância. Para que tenham quantidade, para que tenham muito. É isso que ele está querendo dizer nesse texto. Que a gente está, hoje é o último dia dessa campanha, vivendo a abundância de Deus. Vivendo a abundância de Deus. Porque, querido, a gente andou falando aí que Deus é um Deus de manifestação abundante. Então, é direito meu e teu buscar algumas versões, quando diz que, em Marcos capítulo 11, que tudo que você pedir, crendo, recebereis. Essa palavra, para algumas versões, e no original grego, quer dizer tudo que você exigir, como filho de Deus, lhe será dado. Mas a questão que o ser humano ele é muito conformado com aquilo que ele vive. Ainda vem umas vozes de bater no ombro e dizer, ó, você é assim mesmo, você tem que passar por isso, teu pai era assim, tua mãe era assim. E a pessoa ela vai aceitando isso. E ela fica na igreja, ela tem uma Bíblia, ela conhece Deus, ela ouviu falar de Deus, mas ela se conforma com aquilo. Porque ela tem que entrar dentro daquilo, não, ela tem que passar aquilo. Que aí já aprendeu lá com os primos que é o karma dele. Não, tu vai passar isso aqui, quando tu sair daqui, tu passa lá no purgatório e lá você vai aprender. Isso não é Bíblia, querido. Isso não é Evangelho. Isso não é jornada com Deus. Porque eu não posso de maneira nenhuma aceitar ou viver de sementes que eu não plantei. Porque a Bíblia diz que Ele fez de mim uma nova criatura, amém ou não amém? Então, se eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Por que eu vou ficar aceitando na minha vida resultados de coisas que nem fui eu que fiz? Que eu nasci de novo. Amém ou não amém? Eu não nasci de novo? Então, eu não posso aceitar. Agora, as pessoas são muito conformadas, querido. Porque Jesus, nesse texto, ele deixa algo assim bem claro, que existe um combate. O ladrão está falando sobre aquele que... Porque logo depois ele vai falar de apacentamento. Eu sou o bom pastor. O ladrão vê chegar o pastor, ele foge, ele abandona as ovelhas. Eu não, eu dou a vida pelas ovelhas. Esse é o papo que ele está batendo nesse texto, querido. Ao ponto de dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Porque é esse combate. Então, se eu não tenho esse apacentamento que vem dele, eu não tenho como viver a manifestação abundante dele. Porque todos os textos que nós pegamos aqui, apareceu Deus se manifestando de forma abundante. Porque não é só declaração, não é só promessa. Fala para o seu irmão assim, não é só promessa, é vida. Porque ele falou, vida abundante. É na vida. Porque tem um montão de crente que acha que essa vida abundante é quando chegar lá. Querido, lá a gente não precisa disso. Lá não tem morte,
lá não tem praga, lá não tem fome, lá não tem doença, lá não tem nada disso. Eu não preciso de vida abundante lá, porque lá a vida já é abundante. Você está me ouvindo ou não? Então é para confrontar essas coisas que estão aqui. Mas peraí, como é que a gente perde? Por causa das mentiras do diabo. Porque se não tivesse o diabo aí para mentir, não teria problema nenhum. Então as mentiras do diabo nos tiram da verdade de Deus. Porque a Bíblia fala em Marcos 11 que Jesus passou, olhou para uma figueira e falou: figueira, seca desde a raiz. E ele entrou na cidade. Quando ele voltou, a figueira tinha secado. Os discípulos olharam e falaram: mestre, veja que a figueira que tu amaldiçoou secou. Aí Jesus falou: tende fé em Deus. Aí Deus deu uma lição a eles sobre fé. Mas o que eu quero dizer? A figueira secou. Fala, a figueira secou. Porque a figueira só ouve a voz do Criador. Não tinha outra voz dizer para ela: não seca não, confronta. Ela secou porque quem estava falando era o Criador. E aí dela que não secasse. Agora, é igual a gente ouve muitas vozes, querido. Essa que é a grande questão. E há muito conflito. Só que em Romanos capítulo 10, verso 11, diz que aquele que crê não será confundido. Porque essa é a jornada. Então qual é a jornada? De alimentar a minha fé, alimentar a minha crença, constantemente. Que aí o resultado, a visão que Deus tem para mim é essa aqui. Então se a minha vida não é abundante, por que eu vou me conformar com ela? Você está me ouvindo ou não? Porque a palavra depressão, qual é a palavra? É a psicoadaptação. Quando a pessoa não tem jeito, isso é a depressão. O que é a depressão? Como se eu estivesse dentro disso aqui, fechado, e eu tenho que viver dentro desse ambiente. Não tem saída. Eu tenho que viver dentro disso aqui. Eu tenho que me acostumar com isso aqui. Não tem saída. Então eu tenho que me acostumar. Então eu tenho que me adaptar aqui. Só que é ruim eu ficar trancado aqui. Isso é a depressão. A depressão é algo que as pessoas não encontram saída. Sacode o teu irmão e fala assim: em Deus tem saída. Eu não sei o que você está vivendo, mas quero dizer para você, animado, que em Deus tem saída, meu irmão. Amém ou não amém? Agora, existe um posicionamento meu. Porque a gente olha para Davi era um cara que, ele dá um cara de declaração. E eu nunca vi Davi deprimido. E passou combates e combates. E a Bíblia não mostra em momento nenhum Davi deprimido. Nem quando o filho dele tomou o trono, que ele teve que sair fugido para matar o filho, ele não se deprimiu. O único momento de maior dor de Davi foi quando falaram que o filho dele tinha morrido. Aí ele entrou na caverna e começou a chorar. Aí Joabe foi lá e falou com ele: vem cá, está chorando? Quer dizer que se os soldados tivessem morrido lá na mão do teu filho, tu estava feliz, né? Aí ele: peraí, deixa eu sair daqui. Mas Davi nunca ficou deprimido. Sabe por quê? Porque a segurança dele estava em Deus. A visão dele era saber, e crença, certeza, de que em algum momento aquilo que ele estava vivendo ia mudar. Isso tem que ser a nossa visão, querido. Porque senão a gente está trocando figurinha. Andar por fé não é participar de uma religião, querido. Você está me ouvindo ou não? Andar por fé não é participar de uma igreja. Eu tenho uma igreja. A igreja faz parte de andar por fé. Isso é andar por fé. Eu tenho uma igreja, eu tenho uma congregação, eu tenho um pastor. Porque falaram para Jesus assim, aqui estão os coxos, os cegos, aleijados. Aí Jesus falou: eu tenho pena da multidão que estão como ovelhas sem pastor. Porque enquanto as pessoas estavam vendo cego, coxo, aleijado, Jesus estava vendo ovelhas sem pastor. Porque ovelha com pastor, pode ter certeza que algum milagre vai acontecer na vida dele. Porque está escrito lá: nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Nós não estamos mais sozinhos, amém, queridos? Igual antigamente. Agora nós temos alguém para direcionar a nossa vida. Então essa manifestação abundante vem de Deus, que Deus é um Deus de manifestação abundante. Ele disse: vida e vida com abundância. Pastor, mas essas coisas que a gente passa aí, querido, o importante é passar com Deus, amém ou não amém? Porque o que nós passamos é para tirar Deus da nossa vida. Que são provas e testes e ação diabólica, às vezes, demoníaca. A estratégia, talvez é a última ficha do diabo para tirar você da presença de Deus. Porque ele tem as estratégias dele. Você tem uma ideia? Esse cara é tão desgraçado que ele derrubou 1/3 dos anjos do céu, querido.
Um terço. Tem um monte com ele lá, que eu duvido que não tenha se arrependido, mas não tem mais jeito para eles. Então a proposta dele é tirar a nossa vida da presença de Deus, porque tirar Deus da nossa vida ele não consegue. Porque Deus nos ama, Deus é amor. Então ele quer confundir a nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Aí nós nos afastamos, paramos de ler Bíblia, paramos de orar, paramos de congregar. Aí pronto, já era. Aí ele vai, cada dia, colocando de volta as coisas, porque a Bíblia diz que vem 7 espíritos piores. A vida toda. Não, pastor, eu sempre fui da igreja. Cara, não é isso que eu estou falando. Eu quero falar contigo nessa noite o quanto de verdade você tem respondido. Porque se da igreja não crescer, querido, não vale nada. Que eu vou te falar, tem gente, eu conheço, estou na igreja desde criança, querido. Mas eu conheci pessoas na igreja que eram, uau! E hoje, não pode nem ouvir falar. Mas por quê? Porque fez da igreja um lugar de visitação, um lugar social. Porque uma das piores coisas é quando a gente começa a se acostumar. Me acostumo com o banco, me acostumo com a igreja. Ah, o louvor. Daqui a pouco começa a vir as críticas. Porque não tem fome e sede. Deixou o inimigo apagar do coração a fome e a sede. Que Deus se manifesta em 2 situações, onde Ele é revelado e onde Ele é adorado. Porque sabe qual é a proposta do diabo? É trazer alguma coisa na tua vida para depois te acusar. Por isso que a palavra diabo quer dizer acusador. Aí tira você da proposta de adoração. Cada dia vai te afastando mais. Porque a tarefa número 1 do diabo é dizer mentiras a respeito de Deus para você. Porque da mesma forma que Deus trabalha para você ter fé no coração, o diabo trabalha para tu ter dúvida. A segunda tarefa do diabo é falar mentiras de você para você. Ele só faz essas 2 coisas. Ele fala mentiras a respeito de Deus e mentiras a teu respeito para você. E você às vezes acredita. O que você acha como é que ele derrubou Eva? E aí, dona Eva, tudo bem? 1 minuto que Eva deu atenção a ele, já era. Foi um açaí só que ele tomou com Eva, já era. Não, tadinha. Senão a gente tinha que tomar surra também, que a gente cai de vez em quando. Aí Eva, sabe que tem razão? A dona Eva, sabe que tem razão? Já era, querido. É isso que acontece. 1 minuto depois, Deus deixou de ser Senhor Deus para ser Deus. Já não era mais Senhor Deus. Porque a jornada daquilo que eu sou influenciado é que determina o senhorio sobre a minha vida. Porque eu posso estar na igreja, mas se Ele não é o Senhor da minha vida, das minhas ações, das minhas decisões, porque isso aqui não é por sentimento. Sacode o termo e fala, não é por sentimento, por crença. Esse livro não é um livro de sentimento. Não é um livro do que eu vejo. É um livro do que eu creio. Ah, mas eu não estou sentindo, mas eu creio. E aí? Porque tem dia que eu estou mal. E eu fui no culto hoje, não senti nada. Meu irmão, isso aí é terreiro de macumba, porque tu acende... Tem gente que está acostumado com isso. Oi, me arrepiei todo lá no terreiro lá para ver se está com demônio mesmo. Ele bota uma cobra em cima. Isso é igreja, irmão. Tem gente que se não tiver um pandeiro, um tantã na igreja, não serve. Oi, se não tiver alguma coisa para ele pegar, não serve, irmão. Tu não é romano mais não, tu é cristão. Você está me ouvindo ou não? É crer nesse livro aqui verdadeiramente. Você sentindo ou não, não senti nada na palavra hoje. É você que está mal, meu irmão. A palavra não é para sentir, a palavra é para crer. Ai, o culto hoje foi tão frio. É o culto ou você? Quer ver? Você está esperando algo que não vai vir nada. Aí o capeta deita e rola na tua vida. Porque você é o maior ignorante do relacionamento com Deus. Desculpa falar isso, estou te chamando de burro não, tá? Ignorante no contexto bíblico, é cego. É quem não está enxergando. Porque essa verdade tem que me fazer crescer. Eu tive esse relacionamento com Deus, não tem nada a ver com sentimento. Porque Pedro estava andando pela fé. Dá para andar por cima da água sem fé? Mas só que o texto diz que sentindo a força do vento,
Afundou. Sabe por quê? Porque ele saiu da fé e foi para o sentimento. Opa, aí que o inimigo quer. Saiu da fé. Querido, eu sentindo ou não, Deus está na minha vida. Amém ou amém? Fala assim, eu não sou atel de Deus. Que Deus entre e sai da minha vida. Outro dia eu falei aqui, o pessoal regalou uns olhos desse tamanho. Se você estiver no erro, Deus está contigo ainda. Cuidado para você não estar levando Deus para lugares que você não deveria levar. Porque é perto de você que Ele está, querido. Porque é médico, quem está precisando de doente? Quem está precisando de médico? Quem está doente, irmão. Jesus falou isso, vocês estão precisando de quem precisa de médico? Quem está doente. Eu não vim para buscar os sãos, vim para buscar os doentes. Pastor, vou ficar doente para Jesus vir. Aí tu está indo para a vala. Deus não chamou você para andar. Deus falou para você crescer. Porque criança que fica doente, para os pais dar atenção. Né? Eu não vou para a escola hoje, estou passando mal. Não quer ir para a escola, mas aí fala. E os pais não deixa ir para a escola só porque está passando mal. E tem gente que só dá atenção quando está doente. Vou falar um negócio aqui sobre pais e filhos aí. Meu. Que tem gente que só vai dar atenção a filho quando o filho está doente. Então, querido, a nossa jornada é essa aí, de ter esse entendimento. Essa série que eu fiz contigo aí, essa campanha, que Deus é um Deus da manifestação abundante. Amém ou não amém? Pedro não tinha pescado nada. Foi Jesus chegar, pegou uma rede cheia de peixe. Fala, Jesus chegou. Fala, Jesus chegou na minha vida. Então a abundância de Deus também chegou na minha vida, querido. Eu estou em Jesus. Pastor, que hora? Eu não sei, meu irmão, mas a abundância de Deus está na minha vida, porque é por crença. Eu não vou ficar acreditando nas mentiras do diabo, que esse mundo está cheio de mentiras do diabo. E a igreja fica acreditando nessas mentiras, querido. Porque a igreja tem que se posicionar diferente. Que Jesus falou, vos darei a chave do reino de Deus. Vou fazer uma série aqui, uma campanha, a próxima campanha é usando as chaves do reino. Vou ensinar para vocês. Ele falou, ó, vos darei a chave do reino de Deus. A igreja está com a chave na mão, mas não usa. Uma das chaves, oração perseverante. Quanto tempo você ora por a mesma coisa? Tem gente que já desistiu há muito tempo. E sabe o que Jesus falou para eles? O demônio falou, não saio. Eles foram expulsar o demônio e o demônio não saiu. Aí Jesus chegou e falou, o que vocês estão discutindo? O pai de família falou, eu trouxe meu filho aqui para tu expulsar o demônio dele, mas os teus discípulos não conseguiram. Aí Jesus olhou, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Jesus criticou logo eles. Porque se tem uma coisa que Jesus critica, é gente que abandona a fé. Você está me ouvindo ou não? Olha para o teu irmão e fala, abandona a tua fé não, meu irmão. Porque está escrito lá no livro de Hebreus capítulo 10, verso 38, aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Aquele que voltar atrás, aquele que abandonar a fé. E Jesus falou, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Numa outra versão, fala sobre isso. Aí Jesus manda trazer o menino. O demônio faz a graça dele lá, mas depois tem que sair, querido. O demônio pode fazer a graça que ele for, mas o prazo de validade dele já está vencido há muito tempo. Amém ou não amém? Tem que sair, Jesus falou, sai. Até deixar o garoto como morto, ele deixou. Mas ele teve que sair. Só que eles perguntaram para Jesus assim, Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus falou para eles, tem casta, dessa casta só se expele com oração. Tem demônio que você só vence se continuar orando. Oi? Alguém está me ouvindo aqui? Anota aí, ó, tem demônio que é vencido só se orar, continuar perseverando na oração. E quanta oração você já abandonou? Cara, quando Deus falou isso comigo, eu já fui para o joelho na mesma hora. Deus, em nome de Jesus. Aí comecei a falar um negócio que eu vou abandonar. Porque às vezes a gente não vê a resposta de Deus, acha que Deus não quer responder. Pelo contrário, tem uma guerra no mundo espiritual lá, porque diz que o primeiro dia da oração já veio a resposta de Daniel, mas 21 dias ficou a guerra lá no mundo espiritual. E a guerra estava no mundo espiritual e 21 dias Daniel orando, e o demônio queria que ele não orasse mais. Porque falou, se qualquer um orar outro Deus, a não ser Nabucodonosor, durante o dia vai para a cova dos leões. E Daniel foi para a cova dos leões, mas continuou orando. Bate no ombro do teu irmão e fala assim, ó, vai para a cova dos leões, mas continua orando, que o teu milagre já foi enviado, está chegando.
Porque enquanto Daniel estava orando aqui na terra, Miguel estava brigando no mundo espiritual. Aqui na terra é com a gente, no mundo espiritual é com Deus, meu irmão. Se eu faço a minha parte aqui na terra, Deus faz no mundo espiritual. Você está ouvindo ou não? Porque Jesus falou lá no livro de Lucas, capítulo 17, verso 8. Será que haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? A grande questão é que às vezes nós somos paralisados, querido, por certas coisas que acontecem na nossa vida. Está aí recheado de palavras. Orai sem cessar. No livro de Gênesis, capítulo de número 25, diz que Isaac orou por Rebeca. E Deus ouviu as orações de Isaac. E Rebeca engravidou. Porque Deus ouviu as orações. Deus precisa ouvir as tuas orações. Pastor, já nem oro mais. Ó, já entreguei na mão de Deus. Tem gente que fala isso. Olha, já entreguei na mão de Deus. Isso aí. Nem oro mais. Aí já era. Uma outra versão, na versão transformadora, diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu vim para lhe dar uma vida plena que satisfaz. Fala assim comigo: Deus trabalha pela minha satisfação. Eu tenho certeza disso. Ah, mas está demorando. Mas continua, querido. Mas está demorando, mas Deus está trabalhando. Porque lá a gente leu um outro dia aqui, Isaías, capítulo 63, se eu não me engano, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando ainda ou já desistiu? Que a tua fé mantém você de pé, querido. Alguém bate no meu ombro e fala: ei, pastor, como é que está? Eu falo: estou de pé, irmão. Estou firme. E aí, pastor, como é que está? Estou de pé. Porque talvez o capeta está pensando que eu vou contar a história, que eu vou ficar divulgando aquilo que ele faz contra mim. Não vou, querido. Estou de pé. E aí, meu irmão, como é que está? Tem gente que dá até medo de perguntar. Porque senão dá uma lista grandona. Pastor, o senhor não sabe, o gato morreu outro dia, o cachorro, agora é o cachorro, pastor, até o cachorro. Está pronto para contar a história. Jesus falou para o cara: quer ser curado? Levanta, toma a tua cama e anda. Só um comando. Porque Deus, Deus é direto. Deus, pá! Levanta, toma a tua cama e anda. Aí ele foi contar a história. Jesus, ó, saiu fora. Que a manifestação abundante de Deus tem a nossa cooperação. A manifestação abundante de Deus, você guarda isso aí, querido. Deus é um Deus da manifestação abundante, mas tem a nossa cooperação. Ele entrou no barco de Pedro e falou: lança a rede do lado direito para pescar. E cabia a eles. O texto diz lá, verso 6, fazendo isso, pescaram a grande quantidade de peixe. Porque Pedro não ficou só nas palavras, ele foi na ação também. Então tem a nossa cooperação. Eu preciso cooperar com Deus, porque Deus nos dá a sensibilidade para nós respondermos. Só que não haverá essa sensibilidade sem relacionamento com Deus. Por que o mundo vai de mal a pior? Porque não tem essa sensibilidade da decisão, não tem a sensibilidade da mudança, não tem a resposta da mudança. Porque Jesus entrou no barco de Pedro na hora certinha, porque Deus não se atrasa, querido. Amém ou não amém? Porque a hora que acabar a tua força, que não for mais contigo, Deus aparece. Pode ter certeza disso. Pastor, por que Deus não apareceu ainda? Porque ainda é contigo. É com você. Deus está esperando um pouquinho mais. Porque Deus está querendo que você descubra o seu potencial, que é muito maior do que você imagina. Amém? Ah, mas eu gosto de sentar no pudim. Então, já era mesmo. Não é reino de Deus isso. Eu gosto só de molezinha. Vai gemendo e vai chorando que a bênção vai chegando. Vai cantando essa música aí, então, vai. Precisa de sensibilidade. E sensibilidade tem que ter relacionamento. A gente quer mudar as coisas, mas não quer se relacionar com Deus de forma prática, na intimidade. Vem numa reunião dessa quase forçado. Isso é carne, querido. Carne precisa de quê? Jejum, meu irmão. Bate nela assim e fala: vai tomar um jejum amanhã. Fica aí
Jejum é abstenção de alimentos. Jejum não muda Deus, mas muda você. Fala amém mesmo, bem alto. Jejum não muda Deus. Fica sem comer. Anjo não come, anjo não bebe. Porque você ativa o seu homem interior, o seu homem espiritual. O mundo faz jejum e resolve. Não. Quem faz jejum é um homem espiritual. A nova criatura, porque eu dou ênfase à nova criatura e não a criatura desse mundo, que quer brigar, quer comer, quer chorar, quer não sei o quê. O espírito está pronto, que é fraco é o quê? A carne. A carne é fraca. Alimenta a carne com jejum. Ui, não, ui. Ela já fala aí, não consigo. Aí Paulo disse para você bater em você mesmo, rolar contigo mesmo. Eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Porque sabe, querido, essa sensibilidade faz as verdades de Deus crescer na nossa vida. Porque é necessário, é preciso, se eu quero ver a manifestação abundante de Deus, é preciso que as verdades de Deus cresçam na minha vida. Porque quando Pedro teve esse encontro com Jesus, lá no livro de Lucas 5, que a gente foi o nosso texto base há umas semanas aí, Pedro falou assim, Senhor, não pesquei nada a noite inteira, mas é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. Ele lançou, pescou uma rede cheia de peixe, e logo depois, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus, olha a sensibilidade. Adorar a Deus. Ele se prostrou diante de Jesus e falou, se afasta de mim que sou um homem pecador. Porque ele reconhecia, aquela era a mentalidade dele. Eu sou um homem pecador. Porque o pecado, para os judeus, traz uma distância muito grande de Deus. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu vou fazer de você pescador de homens. Que Deus tinha algo novo para fazer na vida dele. Bate o nome do teu irmão e fala assim, Deus tem sempre algo novo para fazer na tua vida. Aí o texto diz lá, e largando ele, olha a cooperação. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. Pedro largou uma rede cheia de peixe, querido, para seguir a Jesus. Você sabe o que é isso? Agora, lá na frente ele se tornou o poderoso apóstolo Pedro, que até a sombra dele curava. Agora teve sacrifício de carne no meio disso aí. Teve sacrifício desse mundo. Largar uma rede cheia de peixe, ele não tinha pescado nada. Foi seguir Jesus. Isso é confiança, que começa com adoração, com gratidão. Que ele se prostrou diante de Jesus. Porque a verdade de Deus cresceu na vida dele. Se tornou forte, se tornou assim. Ele falou, ele se diminuiu. Falou, eu não, havendo pescado a noite inteira, quem entendia de pesca era ele. Mas ele se colocou debaixo da dependência, da direção que Deus tinha dado a ele. É isso que é a nossa jornada com Deus. Isso não depende mais de mim. Nem depende do que eu estou vivendo. Nem depende do que eu creio. Mas já que é o Senhor que está mandando, vou lançar a rede. Eu não sei o que Jesus falou dentro do barco dele lá. Eu sei que Jesus falou alguma coisa para aquela multidão que colocou crença no coração dele. Porque não é como se ouve, é como eu decido obedecer, é como eu decido responder. Porque mensagem as pessoas ouvem. Porque a palavra lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem por ouvir. E ouvir pela palavra. Tem gente que ouve, acha que tem fé, mas não tem. Porque não responde. Porque essa palavra no original quer dizer fazer como ouviu. Porque se eu não faço como eu ouvi, por isso que igreja, que a incredulidade não é para o pessoal lá de fora não, que não ouve a verdade. A incredulidade é para aqui, o pessoal daqui de dentro. Porque eu posso aqui dentro ser um incrédulo, o maior incrédulo ou o maior crente. Porque eu ouço as verdades que saem da reunião e tomo posse. E a minha vida vai ser transformada de glória em glória, porque é de fé em fé. Aí eu vou rompendo as limitações de fé em fé. Agora, eu também posso sair daqui como um incrédulo. A palavra bate numa pedra, a palavra bate numa parede, porque não transforma meus hábitos, nem meus comportamentos. E reino de Deus, sabe qual é o passaporte do reino de Deus? Caráter. Qual é o passaporte? Passaporte para entrar no reino de Deus é caráter, que é transformado na igreja, de glória em glória.
onde a verdade bate no meu coração. Aí os discípulos do caminho de Emaús, Jesus expõe a palavra para eles. Sabe qual foi a declaração deles? Olha, não nos ardia em nós o coração quando ele nos expunha a palavra, só não ardia se tivesse o coração duro, petrificado. Que aí a Bíblia diz que a semente cai numa terra pedregosa que não cria raízes, aí vindo o sol, seca, porque não criou raízes, fica só na superficialidade. Semente em terreno pedregoso não cria raízes. Você está me ouvindo ou não? Pastor, mas quem endurece o coração? Somos nós, querido. Mas por quê? Por causa da visão que nós temos desse livro da verdade de Deus. Eu fui criado numa igreja aí, querido, que eu não estou falando de igreja, que não entrou uma semente no meu coração. Desde criancinha na igreja, eu sou neto de crente, filho de crente, e não entrou uma semente no meu coração. Eu não me lembro de uma palavra que meu pastor pregou. Como é que pode isso? Me desviei com 15 anos de idade, porque não tinha conteúdo nenhum, não tinha verdade no coração. Eu ia para a reunião, a única coisa que eu me lembro do meu pastor é que se a gente saísse de um banco para o outro, ele gritava: menino, você é filho de quem? Está com quem? Velho careca. Aí a gente, sou neto da dona Júlia. Dona Júlia, cuida do seu neto que está atrapalhando o culto. Serviu de nada para mim. 15 anos de idade, um dia eu botei a Bíblia debaixo do braço, fui para a igreja, larguei a Bíblia e fui para o baile. Voltei com 31. Porque perdi tempo na igreja. E igreja é o pior lugar para perder tempo. Você está me ouvindo ou não? Porque igreja é lugar de reflexão, querido. De sementes da verdade que eu respondo para ver a manifestação abundante de Deus. É gastar tempo com Deus. É tomar minha mente, que eu estou querendo fugir daqui, que a Bíblia diz lá nos Salmos que voam como águia. Tomar minha mente e dizer: tu vai ficar aqui, vai ouvir a palavra, eu vou meditar nessa palavra, eu vou comer essa palavra. Quando vi as tuas palavras, logo as comi. Porque essa é a verdade que vai transformar a minha vida. Porque quando verdadeiramente andamos com Deus, tudo na nossa vida cresce. Não estou falando de ser da igreja não, tá, querido? Eu tenho uma Bíblia, eu sou da igreja. Não, querido. Estou falando de verdadeiramente andar com Deus. Responder a Deus, porque um comando de Deus com a contribuição do homem produz um milagre. Um comando de Deus com a contribuição humana. Eu sou da igreja. Não responde. A Bíblia diz que Ana ia todo ano ao altar oferecer ofertas, mas voltava para casa sem filhos, porque o coração dela não estava em Deus, estava num filho, querido. Você está me ouvindo ou não? Que eu não posso ter esse relacionamento pelo propósito errado. Aqui tinha uma menina que ela veio de Coelho da Rocha para cá para a igreja, que falaram para ela que a gente já tinha orado várias pessoas estéreis e tinha engravidado. Nós já oramos 17 ou 18 pessoas que eram estéreis e engravidaram, pela graça de Deus. Só porque um dia, quando eu era jovem, o inimigo falou que eu era estéril, que eu não ia ter filho. Eu já tenho 3 aí. Não fala que eu registrei não, que eu registrei mesmo, mas é meu, tá? E o capeta falou isso. Só que Deus envergonhou ele, que já tem 18 pessoas que engravidaram a partir da nossa oração, minha e dela. Isso aí. E ela veio para cá e ela queria gerar um filho. E uma amiga dela trabalhando, deu esse relatório, ela começou a vir de São João para cá, para reuniões. 6 meses depois ela me ligou: pastor, estou grávida. Uma palavra que eu liberei aqui, ela agarrou, foi para casa. Estou grávida, pastor. Aí toda feliz, tadinha. Passando um tempo depois, ela me ligou para a gente chorando: pastor, corre aqui em casa, que o médico falou que o meu neném morreu. Falei: ai meu Deus. 3 dias consecutivos a gente saía daqui e ia para São João. Um dia eu entrei no quarto dela, dobrei o joelho, falei: Deus falou: meu filho, o neném morreu. Fala para ela que o neném morreu. Falei: ai meu Deus. Saí do quarto dela, olhei para a cara dela, falei: filha, tu vai ter que fazer uma coletagem, teu neném morreu. Aí ela virou para a gente naquele momento, falou: com filho ou sem filho, Deus é o meu Senhor. Está lá com a menininha linda lá, já tá. A menina faz até devocional, né, amor?
A menina tem 9 anos, faz devocional, está no YouTube bombando, fazendo devocional. Esther. Porque logo depois ela ligou de novo, nós fomos lá, oramos, ela fez o que tinha que fazer. Tempo depois ela ligou de novo, pastor, estou grávida de novo. Está lá com a menininha linda. Deus é maior. Agora tem que ter contribuição nossa. A manifestação, Deus é Deus de uma manifestação abundante. Deus está escrito aqui, ó, para que você tenha vida e vida com abundância. É muito dele, porque muito dele, começa esse muito dele, é ele em nós. Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas falta alguma coisa para a gente? Falta. Mas só que ele estava dizendo no original: o Senhor é meu pastor e Ele não nos faltará. Que não importa o que você está passando, Ele não vai te faltar. José estava na cadeia, ele estava com José. José estava na casa de Potifar, ele estava com José. Só que uma hora, porque ele estava com José, sabe onde José chegou? Lá no trono do Egito, porque ele estava com José. A questão não é o processo que você passa, é se você passa sozinho. Você está me ouvindo ou não? Abraão saiu de lá da Mesopotâmia. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu. Olha lá, Abraão saiu. E foi, querido. Só que Deus apareceu para ele 4 vezes e levantou 4 altares. Do capítulo 12 até o capítulo 22, Deus apareceu para ele em 4 altares. Deus não tinha cumprido tudo. Só que no capítulo 24, diz que Abraão, verso 1, morreu em ditosa velhice. E em tudo, Deus o abençoara. Em tudo. Mas um dia ele saiu de lá sem filhos. E ele chega no capítulo 24, ele tem filho, ele tem família. Ele tem posses. Ele tem tudo, e passou por todos os desafios que nós passamos. Logo no capítulo 13 tem uma fome na terra, ele desce para o Egito, o cara manda apanhar a mulher dele, aí ele já ia perder a mulher, aí Deus foi lá na casa do cara e falou: se tu tocar nela eu te mato, porque essa mulher tem marido. Ele: uai, o senhor vai matar a inocente? Deus falou para o faraó, falou: se tu tocar nela eu te mato. Mas foi o mesmo Abraão que saiu de lá porque Deus falou, que decidiu acreditar. Porque Deus foi o Deus da manifestação abundante. Mas Abraão cooperou com Deus. Porque a questão, quando o inimigo vê que você entrou no caminho da tua vitória, ele quer fazer você sair do caminho da vitória. Bate no ombro e fala assim: continua, meu irmão. Você está no caminho da vitória. Continua, a tua vitória está chegando. Chegou mesmo. Se não chegou ainda, porque não é o final. Só você continuar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. É mesmo, sozinho que você está. 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz que os mesmos sofrimentos passam os vossos irmãos pelo mundo, irmão. Não está sozinho nessa não, querido. Tem mais gente aí contigo, passando até coisa pior do que você está passando. Agora, não deixa o inimigo tirar a tua crença em Deus não, querido. Por causa daquilo que você passa. Não é porque você passa isso ou aquilo que a promessa de Deus vai deixar de se cumprir na tua vida. O que você passa ou eu passo não anula o que Deus já fez por nós. Amém ou não amém? Aprende a passar com Deus, meu irmão, pelo amor de Deus. José já estava fora de casa um tempão. A mulher do patrão, querido, falou para ele: vem, José. Ele podia ficar com uma amante rica, bancando ele no Egito, mas ele falou: vou pecar contra o meu Senhor. E já estava fora de casa dos pais, já tinha um tempão. Tu imagina o coração dele como estava, porque a carne dele estava gemendo e tremendo, mas o coração dele estava em Deus, meu irmão. Aprende a separar a tua carne do teu espírito, da vida que você tem com Deus e da vida que você está vivendo, sofrendo, porque senão o inimigo fica chicoteando a tua carne, porque ele desgraçou a vida dele com Jó. Ele chicoteou a carne de Jó, mas o espírito de Jó cresceu. Aí lá no capítulo 42, sabe o que Jó fala para Deus? Antigamente, antes disso tudo que eu passei, eu ouvia falar de ti. Agora os meus olhos te veem. Quanto mais você passar, querido, mais você tem que enxergar a Deus. Aleluia! Animado, me animei. Mas eu vou passar, pastor, vai. Mas muda teu foco.
Para de olhar para o teu problema, olha para Deus, querido. Não faz igual Saul, não. Entrou na guerra, um cara matador de inimigo, mas chegou numa guerra que ele perdeu, que tirou os olhos de Deus e colocou no inimigo. É isso que ele quer, querido. O diabo não é autoridade sobre você, meu irmão. Você está me ouvindo ou não? Efésios capítulo 1 diz que o mesmo poder que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele deu à igreja, que é o seu corpo, muito acima de principado, potestade, poder e domínio. Fala, eu estou muito acima do inferno, porque o inferno está debaixo dos meus pés. Eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Pastor, é assim? É. Uma fé em alta. Por isso que Tiago diz que a prova da vossa fé é preciosa. A prova da tua fé. Porque o diabo não vai parar enquanto não derrubar a tua fé. Porque se ele está conseguindo vantagem sobre você, você tem abandonado a crença nesse livro, ele vai continuar fazendo. Porque Deus não chamou você para parar, Deus chamou você para continuar. E há uma capacidade, não vai dar nem para acabar essa campanha hoje, mas há uma capacidade em mim e em você de continuar. Porque quero terminar com essa aqui. Não é um comando meu e Deus respondendo, porque o grande erro é esse. É Deus dar um comando e eu respondo. Não é um comando meu e Deus respondendo. Porque as pessoas querem dar um comando a Deus e Deus responder. Não, é Deus dando um comando. Vem a sensibilidade, o relacionamento. E eu respondo o comando que Deus deu. Deus não é meu servo, Deus é meu Senhor. Você está me ouvindo ou não? Não é eu dou um comando, Deus, é assim, assado, cozido ou frito, não. Não é assim que funciona. Senhor, quais são os teus planos? Estou aqui, Senhor, sou teu servo, sou teu filho, fala comigo, meu Deus. Fala. É a sensibilidade do relacionamento, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Tem um livro ali, joia, querido, compra esse livro para você, como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É ser dirigido pelo homem espiritual, e não pelo homem carnal, que é desse mundo. Porque como homem desse mundo eu não vou responder a Deus, porque às vezes para responder a Deus tem sacrifício no meio. E se eu não fizer um sacrifício da minha carne, eu não vou responder a Deus. Porque aqui a gente não está falando nada de carne, está falando de espírito, que é espírito e vida. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Se eu quisesse alimentar a sua carne, é só botar um tantã aqui, vamos embora. Vamos rodar, todo mundo rodando agora. Eu quero alimentar seu espírito, para tu ter conteúdo. Quando o capeta vir de lá para cá com as mentiras dele, você fala, está escrito. Deus mandou você rir. Deus mandou você chamar para rir. Deus chamou você para crescer. Fala, Deus me chamou para crescer. Amém? Agora deixa eu terminar com essa pergunta aqui para você, para tu sair daqui pensando. Será que você não está esperando muito, mas respondendo pouco? Será que não está esperando muito de Deus, mas respondendo pouco? Essa é a pergunta que eu quero deixar você sair daqui pensando. Semana que vem você volta aqui. Hoje foi só o couvert. Semana que vem eu vou te dar o prato principal. Será que você não está esperando muito de Deus e respondendo pouco? Porque para responder a Deus tem que ter sacrifício de carne. Você tem que dominar a sua carne. Você está me ouvindo ou não?
tem que lutar contra você mesmo. Isso não é a verdade de Deus. Porque o inimigo para de falar contigo quando ele vê que você não dá mais confiança no que ele fala. Enquanto houver resposta, porque muitas vezes a igreja, no lugar de responder a Deus, está respondendo ao inimigo. Sabe aquele negócio? Posso falar um negócio aqui? Posso ou não? Posso falar um negócio para você? Não vai para a igreja hoje não, fica em casa. Você está respondendo a Deus ou a tua carne? Ah, você tem que ir para outro lugar. Ainda tem umas vozes. Você é rato de igreja agora? Tem nada a ver com carne, querido. Eu disse aqui que esses dias que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está aqui para conhecer a verdade, para responder. Foi só Pedro se expor a uma direção que Jesus deu a ele e o milagre aconteceu. Só isso. Eu estou aqui na sensibilidade, o Espírito Santo falando comigo, eu entregando a minha vida. Eu entreguei minha vida para Ele. Ele sabe disso. Nos ama muito. Só que muitas vezes tem o sacrifício da nossa carne de brigar contra a gente mesmo, sabe, querido? De dizer, não, eu vou crer nessa palavra. Porque tudo que o inimigo quer é que você não creia. O combate é esse, o batidão é esse. De vozes, de influência, de ingerência na tua mente. Porque a luta é contra o principado. Principados são princípios que trabalham na mente. O combate é da mente. Só que para você vencer a tua mente, tu tem que ter a verdade. Pastor, vou fazer um travesseiro de Bíblia agora para me dormir só com a cabeça no travesseiro para me encher de verdade. Tem que refletir, pensar sobre. Tem que ruminar. Tem que ruminar, tem que mandar para dentro e responder a Deus. Eu estava vindo conversando com o Uber, eu conheço o Uber desde criança, o Uber que me trouxe aí. Aí eu conheci ele desde criança aqui do bairro. Eu logo perguntei, tá na igreja? Ah, ele tô, pastor. Já estou 15 anos. Falei, isso aí. Aí ele veio falando que foi levar um outro passageiro, que ele já falou logo de Jesus para o passageiro. Eu falei, eu já perguntei se você estava na igreja, senão já ia falar de Jesus para você. Mas a tua carne manda você ficar quieto. E você não nasceu para ficar quieto. Você fala muito, sim ou não? Fala para o teu irmão, você fala muito. A questão é você ter cuidado com o que você fala. Você precisa falar, o homem precisa falar. A mulher então... Diz aí uma pesquisa que tem que falar 25 mil palavras por dia. Mas é ter cuidado com o que fala. Porque o que você fala pode virar decreto para a sua vida. Mas também pode te liberar. Agora, como? Se você está alimentando sua carne, o homem exterior. Porque isso aqui não é lugar de alimentar a carne, é lugar de alimentar o espírito. Está me ouvindo ou não? Fala, eu vim aqui alimentar meu espírito. Aí você toma esse líquido verde que tem aqui no altar. Aí você sai fortão. Aí não vem a reunião nenhuma mais. Chega domingo aqui de novo. Estou morrendo. Aí passa uma semana sem se alimentar de novo. Aí tem célula na igreja. Tem discipulado, tem reunião de quinta-feira, só vem a culto de domingo. Igreja Apostólica Cristã, não é romana não, querido. E vai à missa domingo. Você é cristão. Precisa se alimentar todo dia. Porque se eu estou andando com Deus, cheio das verdades, eu preciso responder a Deus todo dia. Então, se eu tenho que responder a Deus todo dia, eu preciso das verdades de Deus todo dia.
Que a carne briga, meu. Briga. Que eu tenho que ter esse prazer, sabe? Prazer em Deus. Fica de pé. A igreja primitiva, ela cresceu muito. Mas por que ela cresceu muito? Porque ela tinha prazer em se relacionar com Deus. Ela tinha prazer no culto. Ela tinha prazer em cultuar a Deus. Então, se você quer ver a manifestação abundante, você tem que ter prazer em cultuar a Deus. Eu preciso ter esse prazer. Se você não tem esse prazer, você tem que lutar contra isso. Porque é por crença. Não fica esperando sentir nada não, querido. Luta por crença. Você acredita que tem um Deus aqui que não precisa de um altar aqui para você adorar, mas você acredita que tem um Deus por aqui por trás que te responde, que nesse momento está te confrontando, que está ministrando ao teu coração, trazendo transformação. Trazendo transformação para a tua vida. Que é isso, desse momento de você com Ele. É eu e o Senhor. Que se só tivesse você aqui nessa noite, o Espírito Santo estaria aqui por causa de você. Que se só tivesse só eu e você aqui na terra, mesmo assim ele ia para a cruz para nos salvar, porque uma vida é importante para Ele. Bate no peito aqui nessa noite e diz: eu sou importante para Deus, porque Ele deu a vida dele para que eu tenha vida abundante, e eu não vou aceitar menos que isso. Declara isso, meu irmão. Eu não vou aceitar menos do que isso, porque o meu Deus entregou a vida dele para que eu tenha vida com abundância, vida de satisfação. Poxa, canta lá, bate. Aleluia! Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus, sentimos a Tua presença está neste lugar, Senhor. Age na nossa vida, no nosso coração, naquilo que precisamos. Senhor, tem aqueles que veem, tem aqueles que sentem e aqueles que ouvem, meu Deus. Age nessas categorias, nesse lugar, que haja uma ministração do Teu Espírito, Senhor, neste lugar, de forma individual para cada um, e nos levanta nessa noite, Espírito Santo de Deus, que a essência do Teu poder e da Tua presença que está neste lugar, Senhor. Shuri cantará, baixará. Que esse lugar aqui é lugar de milagre. Fala para Ele: Senhor, eu vim aqui hoje buscar o meu milagre, e eu creio nele. Eu saio daqui hoje com o meu milagre. Esse lugar aqui é lugar de milagre, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de restituição, de manifestações de dons espirituais. Shuri cantará, baixará, bandará, baixará. Se tu veio aqui hoje para ser curado, tu é curado. Se tu veio aqui hoje para ser liberto, tu é liberto. Se tu veio aqui hoje para ser restaurado, tu é restaurado. Se tu veio aqui hoje para ser batizado no Espírito Santo, tu é batizado no Espírito Santo, meu irmão. Chacanta lá, baixeira. Oh, poder de Deus, poder de Deus. Poder de Deus que cura, poder de Deus que liberta, poder de Deus que restaura. Toma, Senhor, esse lugar, esse ambiente é teu, meu Deus. Poxa, canta lá, baixeira, cantará, baixeira. Glória, 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 glória a Deus. Oh. Obrigado, Senhor. Fala obrigado, Senhor. E pela fé. Pela fé, fala, é pela fé. Eu estou saindo daqui pela fé. Amém? Porque às vezes a gente quer resultado imediato, e a gente acha que o mundo espiritual se move assim. O importante é a gente se apresentar diante de Deus. E quando a nossa fé é ativada, a engrenagem começa a se mover. E a sementinha de Deus. Elias estava orando lá, e ele falou para o servo 7 vezes, volta lá de novo. A 7ª vez ele falou: vejo uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. E aquela pequena nuvem se tornou uma grande tempestade que inundou Israel.
E algo de Deus aconteceu na vida de vocês aqui hoje. Amém? Vai nessa fé. Deus abençoe. Oh, glória. Olha para a pessoa que está perto de você e fala: vou orar por você essa noite. Pergunta o nome dela, fala: essa noite vou orar por você. E vai em alguém que você não conhece. Sai daí do seu lugar, vai em alguém que você não conhece. Fala: ó, me fala seu nome aí que eu vou orar por você essa noite. Fala seu nome aí, eu vou estar orando por você essa noite. Amém? É isso aí, tem que cessar. Fala: ó, amanhã, profetiza aí, fala: amanhã essa hora tu já vai ter um testemunho de vitória para contar. Que eu vou orar por você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí, querido. Acabou, pessoal. Acabou, amém? Boa noite. Beijo no coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês. Amém? Vai com Deus. Deus abençoe. Uma semana abençoada, tá? Valeu. Sábado é o Cross, amém?